Nesse vídeo aula eu vou falar um pouco mais sobre os aspectos da filosofia. Tem um vídeo que eu tratei sobre a utilidade da filosofia, para que serve a filosofia e quais seriam as atitudes filosóficas, né? Naquele vídeo eu falo que a atitude filosófica tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Eu vou deixar aqui no canal o vídeo para vocês darem uma olhada, para depois dar sequência a esse vídeo, se for o caso, se for necessário. Nesse vídeo eu vou tentar trazer a ideia da definição da filosofia. Por que isso? Porque a filosofia, quando a gente chega na sala de aula para dar aula de filosofia, o que é muito comum os alunos perguntarem é para que serve a filosofia, né? Parece uma questão muito óbvia, né? Parece que a filosofia ela é obrigada a responder para que serve, para que ela serve, né? Ninguém chega na sala de matemática ou de química e pergunta para que serve a matemática. Parece que é meio óbvio para que serve a matemática e a química e os outros saberes, mas a filosofia não. Parece que essa indagação ela sempre aparece, né? Ela sempre está ali presente. Para essa aula de hoje, eu trouxe um livro que é uma indicação, que eu estou tentando trazer algumas indicações de livro para vocês puxarem aí em PDF, se tiver, comprar em sebo ou em livraria, quem tiver condições. Enfim, são dicas que você, ou pesquisar em biblioteca pública, em São Paulo, da onde que eu estou falando, tem várias bibliotecas públicas que o acesso é mais fácil, mas esses livros, eu vi que alguns deles a gente até consegue em PDF na internet, então ótimo, né? Uma ótima dica. Eu já tinha trazido nos outros vídeos essa indicação de livro, que eu gosto muito da Maria Helena Chauí, porque os meus vídeos são voltados para o ensino médio. E esse livro eu acho muito bacana para quem é do ensino médio e quem está fazendo graduação, porque é um livro muito assim, é bem didático e é muito gostoso de ler, né? Então, o nome do livro é Convite à Filosofia, da Maria Helena Chauí. O meu essa aqui é a 13ª edição, mas eu acho que tem edições mais recentes. Outro livro que eu já tinha trazido aqui anteriormente é esse daqui que eu gosto muito, meu xodozinho também, Paideia, o nome do livro, Formação do Homem Grego. O nome do autor eu pronuncio assim, mas eu não sei se está certo ou não, Werner Jaeger, tá? Vou colocar aqui bem de pertinho para vocês lerem. Esse daqui eu sei que tem PDF, porque quando eu estava estudando, eu achei, há 2 anos atrás, eu achei ele em PDF. É meio pesadinho para baixar, mas eu achei. Baixando no computador. E uma novidade, né? Esse daqui eu tinha uma edição anterior, mas eu perdi o livro, me roubaram. Na verdade, eu não perdi, eu fui roubada. E o livro, aí eu comprei esse outro, ele tá novinho ainda. O meu outro estava bem mais usado. É o Dicionário de Filosofia, do Nicola. Eu leio Abaiano, mas eu não sei se é Abaiano ou Abagnano, tá? Eu não sei pronunciar esse nome, né? Mas eu vou deixar bem pertinho. E aí, se vocês colocarem Dicionário de Filosofia, provavelmente esse aparece, porque esse livro aqui é muito bom, o dicionário, né? Ele é muito bom. E esse dicionário ele é excelente porque ele tem tudo. Tem praticamente todos os conceitos filosóficos. E se você procurar, por exemplo, eu vou pegar qualquer conceito aqui. Deixa eu ver. Emoção. Conceito emoção. A palavra emoção. Qual é o significado da palavra emoção? Você vai imaginar, né? Que a palavra emoção é alguma coisa relativa ao sentimento, ao sentir, alguma coisa. Também. Mas aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. 7 páginas só para definir, só para explicar o que é emoção. Então, quer dizer, é bem completo, é bem explicadinho, é bem detalhado a ideia. E esse dicionário, ele é um xodó, ele é lindo, ele é maravilhoso, tá?
Então é isso. Vamos lá para a definição de filosofia? Então, os meus alunos sempre me perguntam o que é a filosofia. A filosofia, ela tem várias definições, várias. E nenhuma definição, a gente tem várias definições, várias explicações sobre o que é filosofia, mas nenhuma delas seria a soma da outra. Então, por exemplo, fulano define filosofia assim e a outra pessoa define a filosofia de tal modo, de X, definição X ou definição Y. Mas essas definições não se somam. Elas podem ser definições separadas e mesmo assim ser ainda filosofia. Eu vou explicar melhor, tá? A gente tem mais ou menos... Não, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou ler um trecho da passagem da Marilena Chauí explicando a ideia da filosofia, a definição da filosofia, porque ela faz isso de forma muito generosa, muito clara. E depois eu trago aí os quatro conceitos de filosofia, assim, mais geralzão, para a gente poder entender. Então, o que é isso? Vou pegar aqui o livro da Marilena Chauí, já tinha marcado a página 22 da minha edição, é a 13ª edição, então quem tiver um livro mais novo não vai ser essa edição. E aqui a definição, ela define da seguinte maneira. O capítulo é Em Busca de uma Definição de Filosofia. Quando começamos a estudar filosofia, ela falando, a Marilena Chauí, somos logo levados a buscar o que ela é. Do que trata a filosofia? Nossa primeira surpresa surge ao descobrirmos que não há apenas uma definição. Não há apenas uma definição da filosofia, mas há várias. Olha que desesperador. Você já não sabe o que é filosofia. Aí pega, o professor fala que tem várias definições. Dá pra surtar, né? Tá bom. A segunda surpresa vem ao percebermos que, além de várias definições, olha isso, as definições não parecem poder ser reunidas. Nossa, ficou pior, né? Então, quer dizer, tem várias definições e cada uma definição é particular. A gente não pode somar essas definições. É uma definição separada uma da outra. E mesmo assim, é filosofia. Então, voltando, a segunda surpresa vem ao percebermos que, além de várias, as definições não parecem poder ser reunidas numa só e mais ampla. Eis porque muitos, cheios de perplexidade, indagam. Afinal, o que é a filosofia, que nem sequer consegue dizer o que ela é? Bem, filosofia parece coisa de gente maluca, igual os meus alunos geralmente falam, mas ela é bem generosa. Então vamos começar do começo. A gente tem várias definições do que é filosofia, e a Marilena está dizendo que a gente não pode completar ou encaixar uma definição na outra. Embora a gente possa pegar o mesmo traço, um mesmo traço semelhante nessas definições e dizer, olha, esse daqui possivelmente é o fio condutor, que nos diz o que é a filosofia em si, ou a filosofia de um modo mais geral, um modo mais didático ou amplo, tá? Então, a primeira definição de filosofia a gente pode entender como uma visão de mundo. Então, muitos dizem que a filosofia é uma visão de mundo. O que significa isso? Que uma determinada cultura e sociedade, em um determinado tempo, pode explicar as relações do universo, do mundo, do sujeito de si mesmo, a partir de uma perspectiva X, tá? Então, na Grécia, não, vou falar na Idade Média, né? Então, porque eu sempre trago Grécia, então, Antiguidade, eu vou falar da Idade Média. Na Idade Média, a gente tem uma sociedade muito... A gente tem lá na Idade Média, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, mas a gente tem, na Idade Média, a gente tem uma ideia religiosa muito presente. Então, os acontecimentos do mundo, elas são explicados por um viés religioso, né? Se há um adoecimento, se há um sofrimento psíquico ou físico, eles têm uma tendência de explicar, embora
tem uma medicina um pouco mais avançada ou um pouco mais com técnicas um pouco mais elaboradas. Eles têm, o pessoal da Idade Média, aquela sociedade da Idade Média, tem uma perspectiva mais religiosa. Então vai explicar essas doenças como forças demoníacas ou como punições divinas ou castigos de Deus, alguma coisa nesse sentido, tá? Uma outra forma, então, a filosofia ela pode ser pensada como uma visão de mundo, e essa visão de mundo ela é uma visão partilhada de uma certa cultura, de um certo tempo, em um certo espaço histórico, em condições históricas que determinam aquele tipo de visão de mundo, tá? Esse é o ponto. O outro tipo de pensamento filosófico, ou definição filosófica, que é comum a gente encontrar, é que a filosofia é como se fosse um saber, uma sabedoria de vida, que as pessoas elas vão adquirindo com o passar do tempo e tem uma certa facilidade de conseguir extrair das situações cotidianas uma visão moral mais sofisticada, mais elaborada, mais fina, né? Então a gente vê geralmente falando assim, a pessoa fala uma frase bem bonita, né? Viver não é morrer, porque alguma coisa assim, alguma frase solta, sei lá, não vou conseguir lembrar de uma frase solta. Mas aí as pessoas tendem a falar assim, puxa, filosofou, tá filosofando, né? Como se o sujeito, ele com o passar do tempo, ou pelas suas experiências de vida, conseguisse perceber algumas situações e alguns contextos de uma forma mais... de uma forma mais sofisticada. Eu acho que a palavra sofisticada não cabe muito aqui, mas é como se o sujeito, ele passou por tantas situações diferentes na vida, que quando ele se depara com, sei lá, com a perda de alguém querido, ou de alguma pessoa que ele gosta, ele solta uma frase, eu falo, eu vou esperar porque a dor vai passar, tudo passa mesmo, então eu vou passar por essa situação de uma forma melhor e tal. E essa forma dessa pessoa lidar ou falar sobre essa situação parece ser um aspecto filosófico, né? Uma sabedoria de vida, uma filosofia de vida, né? Bem, aí é uma coisa mais singular, né? Do sujeito ou de uma cultura até mesmo, né? O outro ponto é como se fosse... A filosofia, a outra definição da filosofia que a gente encontra é como se a filosofia fosse algo extremamente racional e totalmente pura racionalidade e conseguisse extrair do universo, das coisas e de tudo que acontece uma racionalidade, né? Muitos falam assim, filosofia, Deus e filosofia não se encaixam, né? Os filósofos são ateus, as filósofas são ateias, né? Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam em deuses, né? Porque a ideia de que nesse mundo misterioso que é a religião, a filosofia talvez não conseguisse explicar ou adentrar nesse universo, então isso seria algo à parte, então os filósofos seriam totalmente separados da religião, alguma coisa nesse sentido. Essa visão eu não compartilho muito, né? De que a filosofia é totalmente racionalidade pura, simplesmente isso, né? Acho que tem outras coisas que envolvem mais a filosofia. Mas é uma forma, e não é uma forma errada de pensar também. É uma forma de pensar a filosofia, é uma definição que está aí, que pode ser pensada também, né? E já que eu toquei num assunto sobre filosofia e religião, muitos acham que os filósofos são ateus ou ateias porque são pessoas que são voltadas mais para a racionalidade, que não é uma inverdade, mas a gente também tem que pensar que tem outros tipos de modos de pensamentos religiosos que a filosofia também se ancorou para dar uma forma ao seu próprio pensamento, né?
O orfismo é uma delas, lá com Platão, lá na antiguidade, que é a ideia de que tem o bem e o mal, forças positivas e negativas e por aí vai. A filosofia é isso? Bem, tem ideias religiosas que ancoram alguns pensamentos filosóficos, sim, né? Mas ela não se limita a ser religião. E ela não exclui a religião da filosofia. Então, é uma coisa para se pensar, tá bom? E a última definição, vou falar bem rapidinho porque o vídeo vai ficar muito longo e depois eu não vou conseguir subir no YouTube, é a definição de que a filosofia ela é uma fundamentação teórica e prática sobre o conhecimento, sobre o universo e da vida, né? Essa fundamentação teórica, vou tentar lembrar um exemplo bem rapidinho, prático para vocês, é como se fosse a filosofia, ela tenta explicar as coisas do universo e do mundo a partir de bases sólidas, né? A partir de perspectivas que dê para ser explicadas, dá para que a gente fundamente um certo tipo de discurso, né? Se eu digo que chove, porque foi Zeus que quis que a chuva acontecesse, eu não vou conseguir fundamentar, porque eu não estou lá conversando com Zeus, né? Eu vou ter que encontrar um outro tipo de discurso para amparar ou para ancorar esse tipo de pensamento. Então eu posso dizer que a chuva acontece porque eu vejo que a água evapora e da evaporação criam nuvens densas de água, né? Vapores de água, e acontece alguma coisa lá em cima e de repente começa a chover, que há um ciclo da água, né? Eu posso fazer essa explicação científica, mas mesmo assim acreditar em Zeus. Eu posso fazer essa explicação científica e me apartar totalmente, me separar totalmente da ideia de Zeus e falar que ele não existe. Mas esse meu discurso, quando eu me fundamento a partir de um pensamento filosófico com base sólida, ele vai me permitir ter uma clareza de um fenômeno que tem começo, meio e fim, que provavelmente se repita, né? E que vai me dar um certo conforto em relação aos fenômenos da natureza, né? Gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha ficado claro, tá? Se vocês não entenderam alguma coisa, eu peço que vocês me escrevam. Tem o meu e-mail também na página do meu canal. Tem lá, vocês podem ficar à vontade de me escrever. Dúvidas, críticas, qualquer coisa assim. Eu só não sei editar os vídeos, então ele fica bem cru, né? Fica bem assim, bem simples. Então, eu espero que tenha ficado claro e objetivo, tá bom? É isso, beijo.